Meus amigos da nossa TV comunitária, mais uma vez com vocês, sempre trazendo uma personalidade da nossa cidade de Mogi das Cruzes, né? Valorizar o que é nosso, valorizar aquilo de bom que tem em Mogi das Cruzes, porque muitas vezes eu fico até triste de ver a mídia dar muito mais valor ao banal do que o próprio intelectual, né? Então é preciso também se valorizar o intelectual. E a memória da cidade, que é uma tão linda, Mogi é uma cidade de mais de 400 anos, e a gente precisa muito valorizar essa memória que nós temos, né? As pessoas, as entidades e tal. E hoje eu estou aqui, recebendo aqui no estúdio a minha amiga Rosana Pirusetti. Isso. Rosana Pirusetti. E ela que é casada com um grande amigo meu, que é o Hugo Pirusetti, que já partiu, né? Porque eu costumo dizer, viu, Rosana, que os grandes homens não morrem, simplesmente partem, né? Parte para uma outra dimensão, né? Porque deixa na história, deixa na memória, deixa os filhos, deixa de algo, né? Então não partiu para uma outra dimensão. Mas Ana, você é advogada, né? Formou-se em Mogi mesmo? Me formei em Mogi, na Brás Cubas. Brás Cubas. Né? Em 82, me formei advogada. Eu me formei antes de casar, eu me casei depois de formada. Mas você é mogiana? Então, eu nasci em Mogi, Cícero, é uma história, porque eu sou filha de um político, né, Otávio do Prado. E o meu pai, foi vereador por 4 vezes em Biritiba Mirim. Então ele amava Biritiba, ele amava realmente de coração, no tempo que o político não recebia para isso. E ele me registrou em Biritiba. Não, então, e naquela época Biritiba pertencia a Mogi, não é isso? Na minha época já não pertencia, mas o meu pai, eu nasci aqui em Mogi, nasci no Socorro, mas ele registrou por amor a Biritiba e me registrou em Biritiba. Então eu sou registrada lá. Naquela época podia, né, essas coisas, hoje em dia já é mais difícil. Hoje eu também, por curiosidade, é interessante isso aí, meu pai nasceu em São Luís do Paraitinga. E eu fui a São Luís antes dessa enchente, foi gozado. Eu fui em São Luís antes da enchente para tirar uma certidão de nascimento do meu pai. E na época que meu pai nasceu, não existia cartório as pessoas eram registradas na igreja, né? E até o registro se tornou uma poesia, achei tão bonitinho, porque diz o texto, tirado do livro, né? É assim, aos primeiros dias do mês de novembro do ano de 1882 de Nosso Senhor Jesus Cristo. É bonito mesmo. Comparece a esse cartório, fulano e cicrano, dá o nome do pai e da mãe, né? Com a criança no colo do sexo masculino, que neste momento passa a receber o nome de Pedro. Acabou. Dava só um nome só. E foi interessante eu comentando isso com você, para os nossos telespectadores, porque um mês depois que eu tirei a certidão, deu aquela enchente e a enchente levou o livro. Hoje ninguém mais é possível pegar o registro. É difícil o resgate. Destruiu, a igreja caiu e o livro foi destruído. Não sei se levou, mas foi destruído, né? Mas isso então, Mogi também, que é uma cidade que quando Brás Cubas recebeu isso aqui era muito grande, e até Minas Gerais, São Bento do Sabucaí pertencia a Mogi, né? Biritiba Mirim, Poá, Suzano, Ferraz, né? Então você no fundo nasceu mesmo em Mogi das Cruzes. Nasci em Mogi, mas assim, amo Biritiba também, tenho minhas raízes lá, vivi lá, fui criada também, parte da minha infância em Biritiba, né, bairro da Terceira, onde a gente tem até um sítio lá, que eu falo que é o cantinho do descanso lá, né. Mas você tem com 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos, com meu marido tenho 2 filhos. Ele já tinha, né? Ele era viúvo quando eu casei com ele. E ele tinha 3 filhos, já. Mas
os 3 filhos já estavam moços, já, né? Ele tinha 3 filhos, né? Do primeiro casamento, mulher, isso. E com você 2. 2 filhos, exato. Entre os todos fica 5, né? 5 filhos ele teve. Para quem queria ter pouco filho, ele teve bastante. Até lamentável que um filho do Piro Sete faleceu naquele desastre de avião, não é isso? Exatamente, o José Carlos. O José Carlos é o mais velho, né? Era o mais velho. Era muito competente, né? Nossa. Muito, eu falo assim que Deus sabe o que faz, né? Porque o Hugo faleceu antes, né? E o Zé Carlos era o orgulho dele, né? Como filho, já um profissional bem sucedido. Então ele tinha orgulho disso. Então já seria muito difícil perder um filho, né? Então mais o filho que ele tanto tinha orgulho, né? E é interessante que uma das coisas que eu acho que eu sempre estou comentando aqui é que a maior alegria de um pai é, ainda em vida, ver o seu filho bem, ou até melhor que ele. Exatamente, numa carreira que ele escolheu, bem sucedido, né, naquilo que ele escolheu. A maior herança que nós deixamos está na formação dos nossos filhos. Essa é a maior herança. Não adianta você deixar 10 casas e não deixar 10 filhos formados, 10 filhos educados, 10 filhos preparados. Então, a educação, a formação é uma coisa muito importante. E você que tem essa família bonita que você né, construiu. E a família do Piro Sete, né? Tem o Hugo, que foi um grande amigo meu, jogava no União. Tem o Peru, né? O Peru Sete, que ainda está vivo, que é um grande amigo meu, também jogou muito futebol. E fui muito amigo também do Carlinho Piro Sete. O Carlinho também, eram 3 irmãos, né? 3 irmãos. Também que o pai do Hugo também, ele teve 2 casamentos também teve 3 filhos do primeiro. Primeiro, e 2 do segundo também. Que esses filhos do primeiro eu não conheci, né? Não conheço. É do segundo casamento que você não conhece. O do primeiro casamento. Do primeiro, do segundo que eu não conheço. Exatamente. Do segundo, E a família do Piro Sete era a família tradicional, mexia com madeira, né? Isso. Trabalhava muito bem. Eles tinham um trabalho muito grande, né? Com madeira. Cheguei a ver, inclusive, o trabalho do Hugo, o trabalho do Peru, com madeira e tal. E você caiu nessa carreira de advocacia, e você é uma profissional, você também vive da advocacia. Vivo da advocacia, tenho um escritório de advocacia aqui em Mogi. Mas a gente acaba, por conta de você se envolver com alguns trabalhos, até dentro da própria OAB, aí você acaba indo para outras áreas e tal, mas continua, minha sobrevivência é da advocacia. Agora, e a especialização sua qual é? Direito de família. Direito de família. Você é mais dedicado a direito de família, né? E tem bastante serviço para isso, né? Um campo muito vasto. Tem muito, né? Nunca vai ter fim. O direito de família também encaixa o inventário, essas coisas, não? Não, esse é o direito civil, que a gente fala, o direito civil. Mas eu também faço direito civil, porque está tudo envolvido. Você está fazendo, se você trabalha para uma família, vem a falecer alguém, a pessoa vem te procurar, porque o advogado é aquela questão da confiança, né? Você confia no profissional. Então, às vezes, a família toda vem trazer trabalhos para você, vem te consultar. Muitas vezes você nem cobra uma consulta, porque vai se tornando também amigos que te ligam para você dar orientação. Eu até costumo dizer que antes de você tomar qualquer decisão, você consulta um advogado. Ele tem sempre uma solução melhor. Exato. Já aconteceu comigo isso. Exatamente. E é importante, antes de você tomar qualquer decisão que você vai tomar, consulte um advogado. Ele tem solução melhor para o seu problema. Estudou, tem experiência, passou por caminhos que você não passou. Então é importante essa frase, que é muito, muito sábia. Antes de você tomar qualquer decisão, consulte um advogado. É importante salientar isso, o Cícero, porque muitas vezes 10 minutos de uma conversa com um advogado, você esclarece uma coisa tão importante. Eu cito um exemplo de um rapaz um mês passado que me procurou para comprar um terreno. A pessoa que estava vendendo, o terreno era num local ótimo, muito bom, até bom demais.
né, para ser verdade. Não, olha, ele está me vendendo, o preço é muito bom, o local também é muito bom. Eu falei, olha, você tem que tomar alguns cuidados, vai tirar algumas certidões, assim, eu orientei, foi questão de 10 minutos. Ele foi tirar, esse terreno está com várias restrições, com penhora e tal. Quer dizer, ele ia entrar numa situação que ele ia entrar numa coisa tão enrolada que ia ser difícil para sair. Para rever o dinheiro depois. Então ele depois até me ligou, me agradecendo, eu falei, então, você veja como é importante muitas vezes você consultar um advogado. E o advogado, é interessante que ele faz o papel do pai. É interessante, porque ele vai passar experiência. Está passando experiências, é importante. Mas estamos conversando aqui no estúdio com a minha amiga Rosana, a Piro Sete, e advogada. E nós vamos para um pequeno intervalo com a participação do Dr. Epaminondas Nogueira, e nós voltamos logo em seguida com a nossa segunda parte da entrevista. Prezado Cícero Buarque, meus bons amigos telespectadores, hoje estou respondendo a mais uma solicitação de uma moça chamada Cátia de Jesus. A dona Cátia de Jesus relata que sofreu um acidente na empresa em outubro de 2009. Ficou afastada e, depois de muitos tratamentos, tem sequelas de uma fratura no tornozelo. O INPS dá alta e a empresa não a aceita novamente porque entende que não está em condições de trabalho. E nisso ela permanece há 11 meses, não recebe nem do INSS, nem da empresa. A resposta, dona Cátia, de acordo com o que tem sido decidido pela Justiça do Trabalho, é que, tendo o INPS dado alta e a empresa não admitido a senhora a executar o trabalho, a responsabilidade pelo pagamento da sua sobrevivência, dos seus salários, seria da empresa. É claro que a gente deve imaginar que quando a ação bater na porta da empresa, a senhora também vai acabar sendo dispensada. Mas como a senhora já disse que está afastada há 11 meses, desde a alta, e a estabilidade de acidentada é de 12 meses, provavelmente uma coisa vai coincidir com a outra, a empresa vai lhe pagar, vai voltar tudo ao que era antes. Qualquer esclarecimento maior, estamos à sua disposição no e-mail epaminondas@cy.com.br ou através da própria televisão aqui com o Cícero Buarque. Muito obrigado, até qualquer dia. Programa Cícero Buarque. Apoio Cultural Mogiene. Honestidade e responsabilidade com o serviço é com a Mogiene Dedetização. Escritório de Advocacia Doutor Epaminondas Nogueira. 40 anos de advocacia.
Meus amigos da Nova TV Comunitária, estamos voltando hoje entrevistando aqui a minha amiga advogada, a Rosana Peduzzetti, essa incansável trabalhadora, dedicada e uma pessoa que realmente merece todo o respeito. Rosana, você é interessante, que eu estava imaginando o seguinte: você escolheu dentro da área da advocacia o direito da família, não é isso? Isso. É interessante. Então você vê já, então é isso aí, você acaba conversando muito com mulheres e tal. E foi isso que levou você a criar essa fundação. Como é que chama essa entidade que você fundou? É uma ONG, né? Uma organização não governamental, chama Associação Recomeçar. A Associação Recomeçar. Exatamente. E essa associação, você trabalha com mulheres, né? Isso. Com mulheres. E são essas mulheres que são... Como é que você usaria? Elas sofrem a violência doméstica. Exatamente. Então, essas mulheres que estão em situação de violência doméstica, elas nos procuram e a gente dá toda a orientação. Se for o caso, a gente acompanha para fazer um boletim de ocorrência. Muitas vezes elas nos procuram não porque ela quer fazer um boletim de ocorrência. Ela quer saber que atitude tomar naquela situação. Muitas delas estão com muito medo. Então, isso tudo surgiu como eu te falei, que a gente trabalhava trabalhos na OAB. Eu fui presidente da comissão de assistência judiciária. E lá a gente vê que 80% são mulheres que são atendidas para orientação e nomeação de advogado para essas questões de família. Então, nisso a gente acabou vendo que Mogi não tinha um serviço voltado à defesa de direito das mulheres, e que é muito importante hoje. E daí, então, se formou essa ONG Recomeçar, né? Exatamente. Recomeçar de novo, né? Recomeçar. Não, só Recomeçar. É a Associação Recomeçar. Só Recomeçar, né? E é interessante, doutora, que isso é necessário essas associações, porque eu acho que há uma destruição do lar, né? Do lar, a mulher, hoje é necessário trabalhar, né, e o trabalho, e eu acredito que com isso cresceu muito, não digo a agressividade, mas cresceu muito a desigualdade entre a mulher e o homem, entre o casamento. Na verdade, o que acontece é assim: a mulher ela começou a tomar o espaço que é natural de todos os segmentos, tomar o seu espaço. Só que assim, o homem, Cícero, ele ainda não está preparado para isso. O homem ainda não aceita. Ele não aceita que a mulher vá trabalhar fora e que ela tenha uma vida social, porque dentro do trabalho ela tem uma vida social, né? Isso é natural. E muitos homens não aceitam isso, né? Não aceitam ver muitas vezes a mulher, às vezes, como um homem faz, dá carona para uma colega. Aumentou muito os ciúmes, né? Exatamente. O ciúme, então o homem ainda não conseguiu lidar com essa situação. Então é isso que a gente tem que fazer, é divulgar muito isso e a educação. Isso é muito importante. A gente educar os nossos filhos, né, que estão chegando agora, as crianças que estão vindo agora, para essa igualdade, que é uma coisa assim tão natural e que os homens ainda não conseguem ver isso com naturalidade. Eles ainda acham natural um homem sentar num bar ou numa lanchonete, tomar uma cerveja, e não acha natural uma mulher fazer isso. Ele acha que não, isso é um absurdo, quando é totalmente natural. Agora, há bastante casos de graves assim aqui em Mogi? Há casos graves. É uma situação que muitas vezes as pessoas falam, mas não tem tanto caso. Ocorre o seguinte, os casos não podem também ser divulgados. Só há divulgação, Cícero, quando infelizmente acontece uma tragédia, como recentemente aconteceram 2 tragédias de mulheres que foram vítimas de seus maridos e companheiros. Então vai para a imprensa, né, a grande imprensa, e aí se tornam mais visíveis. Mas normalmente os casos que nós acompanhamos na associação, que vão para nós, são casos graves também. A associação recebe uma subvenção municipal para manter uma casa-abrigo, que a casa é um órgão institucional que recebe essas mulheres
é um local sigiloso, que a gente não divulga o endereço, que o carro da associação, o carro que nós temos, vai lá na delegacia ou onde essa mulher está, leva essa mulher com os filhos para essa casa. Lá ela é atendida por profissionais, uma equipe multidisciplinar de técnicas, assistente social e psicólogas, e lá ela vai ter todo esse atendimento para ela começar a entender. Até ajeitar a vida dela, né? Até ajeitar, ela tem a medida protetiva que é pedida quando é feito o boletim de ocorrência. Esses casos, eles não são divulgados, porque eles são atendidos por nós, são levados, mas é muito importante esse atendimento. Além desses casos graves que você recolhe a mulher na casa-abrigo, existem aqueles outros que ainda estão no próprio lar, que vocês dão assistência também, não é isso? Exatamente. Que é aqueles que ainda estão tentando reconciliar no lar, não é isso? É porque a mulher, quando ela está nessa situação de violência, é difícil sair. E é uma coisa também que a nossa sociedade ainda não entende. E não, é por que ela está lá há 10 anos e ela continua sofrendo violência? Por que ela não sai? Pega, vai embora. Não é assim. Mas é pegado aos filhos também, a casa. Filhos, ao próprio companheiro, ao próprio marido. Porque aquela pessoa, apesar de estar te agredindo, é a pessoa com quem você casou, com quem você escolheu, com quem você namorou. E que você ainda tem esperança de que mude. Né? Nós temos esperança. É fácil de pensar isso, de se colocar no lugar dessa pessoa. É lembrar do nosso tempo de namoro, quando o namorado maltratava e a gente falava, não, mas ele é bom, ele vai melhorar. E eu, como pessoa, também tenho a esperança de que eu vou fazer essa pessoa melhorar. Só que isso leva muitos anos. Agora, essa ONG Renascer, Recomeçar, ela... Vocês promovem palestras ou fazem trabalho na casa? Promovem palestras também? Nós fazemos palestras, né? De acordo com as nossas condições também, né? Porque nós recebemos subvenção para manter esse abrigo. Na nossa sede, nesses nossos trabalhos de fazer palestra, não. Isso aí a gente faz, são trabalhos voluntários. Eu, como presidente, é um trabalho voluntário, como presidente da associação. A diretoria também, tem a doutora Fernanda, tem a doutora Sônia, são muitas advogadas nessa associação, porque realmente ela surgiu de um grupo de advogadas preocupadas com essa situação. Então, é um trabalho voluntário. Então, na medida do possível, nós vamos até os bairros, fazemos palestras, se a pessoa pede para a gente estar acompanhando, ir na casa, a gente faz todo esse trabalho realmente de orientação, de conscientização, porque muitas vezes a mulher, ela precisa sentir a situação que está acontecendo e onde isso pode levar, porque às vezes ela continuar naquela situação pode levar a uma tragédia que vai atingir não só ela, os filhos e a família toda. E a subvenção que você recebe é pequena, e você estava comentando comigo que precisa mobiliar essa casa também, né? Exatamente. Não tem mobiliar, né? Você estava falando que está... Lá uma média, quando você está precisando, parece que é... Até 20 mulheres a gente atende lá nesse local. Elas ficam lá até 4 meses, né, até ser tomada todas essas medidas judiciais cabíveis. Muitas vezes tem família só fora de Mogi. A prefeitura tem uma subvenção, um valor lá, então a gente encaminha, né, através de passagem, de ônibus, de avião, para essas mulheres irem para lá, porque muitas vezes ela sai da casa-abrigo, mas ela acaba ficando na mesma situação, porque por mais que a gente dê proteção, depois que ela sai de lá, você não vai proteger essa mulher 24 horas. Então o ideal é que ela vá realmente junto de familiares que muitas vezes não são de Mogi. Agora, como você falou que não pode ser divulgado o endereço e tal, se tiver alguns telespectadores nos ouvindo, e tem enquadrada nesse caso, né, ela pode procurar o quê? A OB, né? Tem a OAB, a Delegacia da Mulher, né? A Delegacia da Mulher é assim. Se ela tá passando por uma situação que ela quer ter orientação, ela pode ir até a associação, né, que é na rua José Éboli, número 107, aqui no centro. Tem o telefone também, que é o 2598-9323, né, da nossa associação. Tem também o Conselho da Mulher, do qual eu sou presidente. Então, nesse caso aí, você tem a associação, mas a casa-abrigo não é na associação, é isso? Não porque é um local sigiloso, né? A gente não pode... Esse é o endereço da associação. Vamos repetir, então? Isso, é rua José Éboli, número 107, aqui no centro de Mogi. Tá, vamos ver, depois a gente vai deixar aí para a gente colocar embaixo da TV e tal. Meus amigos, é isso. Nós hoje
tivemos aqui a presença simpática da minha amiga, a Rosana Piruzetti, ela que é presidente da ONG Recomeçar, e que trabalha com mulheres, né, em situação de violência. Em situação de violência, né, com essa associação. E é um trabalho muito bonito, e nós também lá do Rotary Club estamos fazendo uma parceria com ela. Grandes parceiros, o Rotary. Estamos fazendo parceria, que ela precisa de apoio. Se você quiser também aí fazer uma visita à associação lá, quiser colaborar também com alguma coisa, porque é um trabalho novo na cidade. É novo, né? Tem pouco tempo, né? É novo, é relativamente novo. Então, há necessidade mesmo de apoio para poder formar isso, que é importante. É um trabalho muito bonito na cidade. Rosana, muito obrigado pela visita. Agradeço. Felicidade para você. Obrigada a todos. Meus amigos, estamos encerrando a nossa programação de hoje e voltaremos numa outra oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado.